Você conhece todas as funções do Silent E nas palavras? Aquela letra E que a gente não deve pronunciar em inglês e que aparece no final das palavras? Nesse vídeo, nós vamos pontuar caso a caso e por que ela ocorre. Porque eu senti no último vídeo, mapeando as vogais, a letra I, quando eu comentei da letra E depois do V, casualmente, senti que eu fiquei devendo uma explicação melhor de caso a caso. Porque às vezes, quando a gente entende o porquê das coisas, fica mais fácil da gente compreender melhor, não é mesmo? Então, bora pontuar caso a caso? Então, seja muito bem-vindo ao Brazuclas, o canal brasileiro onde você vai aprender a ler inglês e a falar como um americano. Eu sou a Carla Dubis e vou te mostrar como fazer isso. Bora estudar o moral de hoje? A primeira função do Silent E, da letra E no final da palavra em inglês, é ela conversar com a vogal da sílaba anterior. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, em Rose, o E está conversando com a letra O na primeira sílaba e dizendo que ela tem o som longo da vogal, o mesmo som do seu nome. O mesmo acontece com o Pete, aqui, que faz o som longo do E, e o ate, passado de it. Então, o E aqui só está te dando as diretrizes de como você deve pronunciar a palavra. A segunda função do E no final das palavras em inglês é não deixar que a palavra termine em V ou em U. E eu já vi uma exceção. Eu acho que é a única exceção, que é a palavra you, que termina em U. Mas eu acho que é a única exceção. Se vocês reconhecerem mais alguma exceção, se vier à mente, escreve aqui embaixo, eu vou gostar muito. Então, o primeiro exemplo em Glue, o é está aqui para cumprir essa regra. E eu achei muito bom que os dois outros exemplos aqui, eles quebram a regra do sanduíche de consoante com vogal. E tudo bem. É uma questão de incluir no seu caderninho de sessões a leitura esses dois verbos ou palavras, porque love pode ser tanto um substantivo quanto um verbo, tá? Então é como se você estivesse falando o verbo have com o V mudo. E o mesmo acontece com love. Mas o sanduíche de consoante com vogal ocorre em palavras terminadas com VE também, como na palavra drive, na palavra dive, na palavra live. E com a palavra live, você tem que tomar cuidado. Por quê? Ele é um sanduíche quando tem o significado de transmitido ao vivo em tempo real, mas quando é um verbo, a vogal tem o seu som curto, leve. E para encerrar, eu volto àquela dúvida que eu fiquei. Por quê? Eu não consegui entender por quê que você fala arrive e por que que você fala creative, o som curto do i, segunda palavra. E aí eu enxerguei o seguinte padrão. Com palavras de uma sílaba ou duas, o sanduíche vai sempre rolar, com exceção dessas duas palavras aqui do quadro que eu já citei. Agora, com palavras maiores e com uma sequência de I, the letter I, seguido de V, E, muitas vezes ela pode ter o som curto do I, como em palavras como relative ou initiative, entre outras. E nessas palavras, você consegue ver logo do começo que ela está quebrando as regras tradicionais da leitura. Porque relative, o prefixo RE, normalmente não é curto, como ocorre na palavra repeat, restart, entre outras. Então, tenha sempre em mente, se você perceber que uma palavra está quebrando a regra, provavelmente ela tem origem e influência de outro idioma
mantendo a estrutura da língua de onde veio. No terceiro quadro, vocês vão ver que o é do final da palavra vai modificar o som do C e do G da palavra. E ele está aqui só conversando com essas letras aqui, ó, tanto com o C quanto com o G. Então, assim como no português, o C às vezes fica com som de S e o G fica com som de J, como a gente vai ver nas palavras como eyes, mais, face e twice, de duas vezes. E como o J, cage, de gaiola, huge, garage e large. Então, o E está conversando aqui com essas duas letras. A quarta função do silent E, da letra E no final da palavra, é garantir que toda sílaba em inglês tenha pelo menos uma vogal. E as sílabas em inglês são separadas pelo som e não pelo número de letras. Então, por exemplo, você pode ver nos exemplos abaixo que algumas palavras aqui, como em needle, você percebe que tem dois sons, ni, ro. E aí, você está falando o som do L, só que em inglês toda sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Então, a letra E entra como o silent E só para atender a exigência ortográfica. Assim, a letra E está aqui para atender essa exigência. Então, isso acontece na palavra turtle, bubble, uncle, needle, waffle, apple, pickle, little e puzzle. Então, você está falando sim o L e ignorando o E. O E do final da palavra só é uma questão de spelling e deve ser sempre ignorada, não deve ser pronunciada. A quinta função da letra E no final das palavras em inglês, às vezes, é fazê-la parecer um pouco mais longa e evitar que ela fique tão curta assim, por uma questão mais estética mesmo, como a gente vê em tie, em are, em pie, em o e em lie. Aqui a gente está sempre pronunciando a primeira vogal da palavra. E às vezes o silent E da palavra vai fazer com que o TH seja sonoro. Por exemplo, no exemplo abaixo, a gente tem a palavra bathe, de banhar-se. E existe também a palavra bath. Tá vendo como o som é bem diferente? O TH é um soprinho, bath. E aí você tem o som curto do A, mas aqui o E está conversando com a primeira vogal da palavra. E quando é TH, tá rolando sim o sanduíche de consoante com vogal, tá? E a gente vê isso também na palavra breathe, na palavra clothe e na palavra loathe. É um jeito chique de falar hate. Então, você pode falar I loathe you. O silent E também serve para diferenciar palavras homófonas, como a gente vê na palavra bye versus bye de tchau. Mas a gente vê também em or. Aqui é minério, qualquer metal. Tease, plural de T, e tease, de tirar sarro. Browse, plural de sobrancelha. E browse, de navegar na internet. Bell versus Bell, com o mesmo som. E aqui ainda, se tivesse a letra maiúscula, poderia ser um sobrenome também. E às vezes, no quadro número 8, você também vai descobrir que às vezes a letra E ocorre porque sim, sem função nenhuma. Mas eu desconfio que a sua função é uma questão estética, para a palavra ficar mais longa também, como a gente vê aqui em giraffe, in done, in come, in some e in where. Em função nenhuma é no sentido de que o sanduíche não está rolando. Ou seja, o E não está conversando com a vogal da primeira sílaba. E agora, quando você vê uma palavra terminando em ES, provavelmente você está vendo um plural. E nesse caso, você precisa sim pronunciar o E no final da palavra, seguido de S. Então, para formar o plural de palavras com esse final, aqui listado aqui em cima, você deve adicionar o ES e pronunciar o E do final da palavra.
junto com o S, como acontece em buzz, que se torna buzzes, class fica classes, dish fica dishes, box fica boxes, witch se torna witches e hero se torna heroes. Quando é consoante seguido de O, você adiciona o ES. E por último, aqui tem uma lista para você incluir na sua lista de sessões os S que você pode e deve pronunciar em inglês. Mas essas são exceções, e é claro que elas têm alguma influência internacional, e por isso quebram a grafia tradicional do inglês. Você vê em recipe, logo no começo, o RE já não é o padrão do prefixo re do inglês, né? Então é recipe. Mas isso também acontece em catastrophe, em acne, em epitome, em karate, uma palavra japonesa, em sesame e em pilares. Com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero que agora esteja claro para você que na maioria das vezes o é do final das palavras a gente não fala. Na verdade, o é está conversando com a vogal da sílaba que vem antes. Simples assim. Então, te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.